Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer o debate aí, onde os comentaristas falaram sobre o Clássico Paulista 0 a 0 no Morumbi. Primeiro tempo muito truncado, sem oportunidades para as duas equipes. Já no segundo tempo, um jogo mais aberto, onde tanto São Paulo como o Palmeiras criaram oportunidades de gol, mas o clássico não saiu do 0 a 0, terminou empatado e apenas um ponto para cada equipe. Antes de soltar o vídeo aí, trazendo esse debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Você poderia colocar outras opções. Põe o Estevão por dentro, põe o Luiz Guilherme por dentro, tenta fazer algo diferente também para surpreender o adversário, né? Para tentar fazer algo diferente para surpreender o São Paulo. Porque o São Paulo hoje você sabe como joga, quando joga dois volantes mais o Veiga e dependendo do posicionamento do Endrick, né? Normalmente o Endrick vem sido preterido, né? Porque no jogo contra o São Paulo, eu acho que foi contra o São Paulo, não, foi contra o Flamengo, ele entra pelo lado esquerdo, ou seja, vinha jogando pelo lado direito, entra pelo lado esquerdo para dar um pouquinho mais de sustentação, liberdade ao Veiga. Dentro daquilo que se esperava, acho que foi um jogo disputado, mas eu esperava um pouquinho mais em termos de qualidade, mas dá para entender. O Vanderlei tem essa frase, eu acho que em determinados jogos no futebol brasileiro, ultimamente nos últimos jogos, especialmente Palmeiras e São Paulo, e o último jogo... Palmeiras e Flamengo também. E o último jogo, Palmeiras e Flamengo, foi assim, as duas equipes se respeitando muito, com muito um medo da outra, né? E aí o jogo fica para trás. E ninguém ganha, né? Mas o fato é que um rapaz aqui dessa mesa falou que ia ser 0 a 0. Aí ele chegou hoje aqui na redação e falou, você não vai lembrar que eu falei que ia ser 0 a 0? Lembro agora. Parabéns, Rodrigo Bueno. De onde veio tamanha confiança para cravar o resultado? Parabéns, Rodrigo Bueno. Boa tarde para você, Edu. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Bira. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Pedro, que conseguiu efeito suspensivo. Daqui a Por pouco isso nós vamos participa falar hoje. Isso. Eu não acreditava, eu confiava na justiça desse país. Você queria ele mais tempo fora? Não, porque ele foi pro Rio de Janeiro, pro meu Rio de Janeiro, passar o fim de semana, festejar aniversário. E ele acreditou que ia ser tudo alegria. E eu sei que as coisas não foram tão bem assim. Nem foi tudo alegria lá, nem tudo foram flores. Eu tô guardando por último pra gente semana, fazer uma saudação. Vai ser nesse fim de semana quando eu for encontrar meu crush, a Madonna, em Copacabana. Que legal, tá bom. Agora é o seguinte, eu poderia ser mascarado, egocêntrico. Poderia. Imagina! Eu poderia ser convencido. Não, isso você não é. Eu poderia ser convencido e me gabar e dizer, eu falei, eu sei, eu entendo desse negócio aí, eu conheço esse negócio todo de futebol aí, de choque rei, eu conheço muito. Esse começo tudo foi genial, desculpa antes de falar. Obrigado. Obrigado, Vini. Você vai ser homenageado daqui a pouco, fica tranquilo. Também, nossa. Então, é que ele me borrifou e ele não sabe o que tá vindo pra ele. O quê? Demorou cedo. Então é o seguinte, eu poderia me gabar aqui, poxa, eu ganhei 0 a 0. Porque São Paulo e Palmeiras é uma coisa muito engraçada na história. Se você pegar na história do confronto, há um equilíbrio. Claro. Em mata-matas não há equilíbrio. O São Paulo leva grande vantagem sobre o Palmeiras em jogos decisivos, mata-matas. 17 a 6. E em campeonatos brasileiros, nesse recorte, campeonatos brasileiros, o Palmeiras leva uma grande vantagem sobre o São Paulo. Eu cresci entre 73 e 2000, o São Paulo não conseguia vencer o Palmeiras no Brasileiro. No Morumbi, acho que já são 7 anos que o São Paulo não vence o Palmeiras no Brasileiro. O São Paulo vence Copa do Brasil, Paulista, Supercopa, qualquer Copa, aí o São Paulo ganha. Agora, no Brasileiro, o São Paulo tem uma dificuldade histórica de ganhar do Palmeiras. Então eu falei, cara, o São Paulo não vai ganhar esse jogo. E o Palmeiras ainda tá meio rateando. O Palmeiras tem só um gol no campeonato. Só. O Palmeiras é o pior ataque. 4 jogos. 4 jogos, apenas um gol marcado. E foi um gol na estreia contra o Vitória. Já há muitos minutos que o Palmeiras não vence. Mas então, assim, eu poderia me gabar. Eu não vou me gabar. Porque pra mim, esse foi um 0 a 0 para o Birner. Não foi nem 0 a 0 pro São Paulo, nem pro Palmeiras. Foi um 0 a 0 para Vitor Birner. Então quero dar os parabéns. Porque quase tudo que ele falou nas últimas semanas, quase tudo que ele desejou, talvez, ficou provado nesse jogo. Arboleda quase entregou o ouro. Entregou no último jogo do Palmeiras com o São O Paulo. Arboleda que já vestiu camisa do Palmeiras para revoltando muito São Paulinos. Não é um desejo, só falando que ele já entregou o jogo pro Palmeiras no passado e quase que entregou o jogo agora. Então, Arboleda. Rames entrou no final. Entrou mal. Opa! Não jogou bem. Muito pouco tempo. Pouco tempo. E a torcida do São Paulo, que normalmente ama o Rames, pede o Rames, não pediu o Rames e quando ele entrou também não fez aquela festa de antes. Então, assim... Conscientização.
a comunidade São Paulina ali em peso, mais de 5... outra coisa, o Vitor Birner, ele antecipou. É um furo dele. Ele falou, segunda-feira à noite, 8 da noite no Morumbi, vai estar lotado e pulsante. Mais de 55 mil pessoas. Ele avisou antes. Quem acompanha o Birner já sabia dessa informação. Não, tô falando assim. Não, eu tô elogiando ele. Obrigado, né? Bubu. Ele alertou, a Arboleda, olha, não é confiável, a Arboleda pode entregar o ouro. Entendi, mas... Apesar de ser bom zagueiro. O Rames, então o Rames não tá voando, o Rames não deve ser tão exaltado, não foi. Espero que melhore. Né? Próximo jogo ele deve jogar, você pode poupar jogadores, vamos ver como é que o Rames vai se comportar com mais minutos. A atmosfera do Morumbi. Então, assim, praticamente tudo que o Birner fala, antecipa, aconteceu. Então, para mim, foi um 0-0 para o Vitor Birner. Então, agora eu dou boa tarde a Vitor Birner. E depois dessa explanação que, olha, é impressionante, às vezes eu tento, eu vou entrar nessa vibe. Geralmente eu tô nessa vibe sexta de madrugada. Você vê, o Abel acho que foi 0-0 pro São Paulo. Perdemos 2 pênaltis, então você mas o São Palmeiras escapou. Nós vamos mostrar os lances aqui. O Calé, o São Paulo nós teve mais posse, mais lances. finalização, meteu a bola na trave. São Paulo. Ô, Birner, agora com mais calma, depois dessa explanação maravilhosa, você falou sobre... A gente falava do equilíbrio. O Zé lembrou aqui, às vezes um time demora mais que o outro, aí fica um estudando o outro. Mas fala um pouco dos treinadores de ontem. O trabalho técnico dos dois. Boa tarde. Tudo bem, Dudu? Boa tarde. Boa tarde, Edu, Pedro. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Bubu. Muito obrigado pelas citações exageradas, né? Obviedades que eu falo. Muito obrigado aos fãs e às fãs. A sua alegria é a minha alegria. Muito obrigado. Você é praticamente o irmão. Eu sei disso. Essa frase nunca pegou tão bem. A comunidade. Mas boa tarde aos fãs e às fãs do esporte. Bom, eu acho que o Palmeiras, ele repetiu o padrão de jogo que vem mostrando desde o início da temporada. Alguns jogadores tecnicamente não estão na melhor forma. O Zé citou, por exemplo, o Veiga, a gente pode citar o Rony, que não é mais o titular, e aí o Palmeiras passa a ser dependente de jogadores muito jovens, né? Só pensar que ontem tinham 2 muito jovens, né? O Estevão e o Hendrick, num clássico fora de casa, com 55 mil pessoas, num jogo muito pegado, jogo muito brigado, um jogo um pouco mais físico, pelo jeito de ser jogado do que a gente costuma ver na média do futebol brasileiro. Um trabalho consolidado, um time mentalmente muito forte. Do outro lado, o Zubeldia, que tem conseguido boas soluções diante das circunstâncias. Acho que a vitória contra o Barcelona foi uma vitória muito grande, muito importante, que deu paz para o São Paulo, né? Porque o São Paulo adquire uma condição legal na Libertadores. E ontem, depois do São Paulo voltar do Equador um dia depois do Palmeiras, um dia menos de trabalho, o treinador falou, por exemplo, você falava sobre o conhecimento dos jogadores, ele falou do Bobadilha, ele falou Bobadilha, o sotaque porteio. Ele falou, eu conhecia por vídeos, eu sei como joga, mas agora estou conhecendo realmente, porque ontem o Abel conhecia o São Paulo melhor do que o Zubeldia. Com certeza. O Abel já viu esses caras do São Paulo atuarem. Só um número aqui interessante, Birner. O Abel enfrentou o 6º técnico do São Paulo na passagem dele pelo Brasil. 6º. Perdeu de todos, né? Não, começa com o Visoli, vem vindo ali. Não, mas ele perdeu do Diniz, perdeu do Crespo, perdeu do Rogério, perdeu do Dorival, do Carpini, ele perdeu nos pênaltis, né? Perdeu a Supercopa. Mas vamos lá, e aí? E então, dentro do que era possível, eu acho que o trabalho, a ideia de 3 zagueiros, ele falou na entrevista, né? Ele tinha dúvida se ia jogar com linha de 4, linha de 3, quando ele pede o Pablo Maia, aí a dúvida acaba, porque não sabia se ia ter um meio-campo consistente de marcação e de construção de jogo. E a saída de 3 zagueiros foi muito inteligente, porque uma das jogadas mais fortes do Palmeiras, se não a mais forte nesse momento, é aquela bola invertida para o Flaco Lopes cabecear para alguém que vem de frente e finalizar. O Palmeiras cansou de fazer gols assim no estadual, o Palmeiras tem essa jogada muito bem construída e não é uma jogada que depende assim de tanta técnica do jogador. E com 3 zagueiros, o São Paulo conseguiu anular essa jogada. Ele meio que espelhou a equipe do Palmeiras, né? Esse é o ponto. E acho que fechou bem os espaços pelos lados, onde ele podia estar um pouquinho mais vulnerável. O Wellington estava jogando bem até se machucar. Então eu acho que os 2 técnicos fizeram um bom trabalho. Acho que os 2 times mereceram o resultado. Eu concordo com o Abel que a grande chance do jogo... O gol que não se perde, se existe no futebol, é esse, o erro do Arboleda, né? O Alisson salva embaixo. Lembrando o Ronaldo Luiz. O Anjo? Lembrando o Ronaldo Luiz. Lembrando o Ronaldo Luiz. O Alisson, concordo com o Zé. Para mim, o Alisson foi o melhor jogador na partida contra o Barcelona, mas eu entendo que o Vitor Caleri, que também jogou demais. E ontem, outra partida enorme do Alisson, marcando,
distribuindo o jogo, porque quando tem o Pablo, essa construção dos jogadores por dentro dos volantes do São Paulo, que é essencial para a ideia de jogo, para a inversão de bola, ela é dividida. Ontem ela ficou muito com o Alisson. O Bobadilla ele era muito mais um jogador de desarme do que um jogador de construção. Um outro cara do São Paulo que entrou muito bem, que para mim começou mal no São Paulo, jogou demais a última partida e ontem de novo mudou o jogo, a Ferreirinha. Tá jogando muito bem, aliás, né? É um jogador que parou de tomar as decisões precipitadas, está entendendo mais o que é necessário para o time. Ele tende a crescer ou ter mais chances boas durante os jogos, porque o jeito que o Zubeldia joga é para criar situações de mano a mano para o cara que Vai ser o Johan Julio. Johan Julio do São Paulo. Vocês repararam que o São Paulo, desde a saída do Caprini, não tomou nenhum gol? A gente falou aqui ontem do Não tomou ânimo, nenhum né? gol. O próprio Jogou Donel falou. 2 fora de casa e uma contra o Palmeiras, que é um time de muito respeito. São Paulo não tomou gol. E o próprio Barcelona é difícil demais. Se jogar contra o Barcelona jogar aqui também é. Exatamente. Sim. Agora, tem um detalhe. Ontem eu tava vendo, até recebi uma mensagem de um palmeirense. Pô, fala pro Lázaro bater por cima. Ele ia fazer o gol, mas perdeu ali a chance. O Palmeirense tem vontade própria, né? Assim, né? Não, eu recebi as mensagens. Eu recebo muita mensagem, às vezes, durante os jogos. Pelo casaco. Tá cornetando, é isso? Não, nada disso. Não, o garoto? Agora, atenção, eu peço... Ele não teve coragem de falar o que ele pensou e ele tá falando que foi o garoto. É isso. Eu recebo as mensagens. Recebe as mensagens. As redes sociais, o Zé gosta quando eu falo, as redes sociais estão pedindo. As redes sociais. Ô, gente, vamos agora saudar ele que escreveu a carta e está aqui para viver um sonho no F90. Já me tirou daqui? Não, é porque ele que falou, apresenta ele. Ele não tem caneca. Ele não tem caneca. Mas ele vai receber, que a dele está guardada lá. Tá guardadinha. Já viu o STJD, você vai liberar. Pedro, eu vou te fazer uma pergunta, seja muito sincero. Bina também gostou. Você curtiu dias merecidos de folga, seu aniversário, mas uma pergunta muito sincera, olhando ali para a câmera, qual a câmera ali, a dele, ó, essa. Atenção para a pergunta. Bônus. Você sentiu saudades do Rodrigo Bueno? Muita. É mesmo? Muita saudade do Bubu. A coisa que mais admira o ser humano é a sinceridade e a capacidade de abrir o coração porque foram das pessoas. 4 Boa dias. tarde. Boa tarde, Edu, Zé, Vitor Ernesto, Rodrigo Bueno, fã de esporte. 4 dias longe do F90, né? Apesar de estar acompanhando você na televisão do restaurante. Ele tentava fugir, cara. Rendeu alguma coisinha? Um peixinho? Pô, se eu falar, amigo, Aquela velha pergunta. eu não lembro como é que foi o final, a conta, mas parece que rendeu. Eu olhei aqui no extrato do cartão, não tinha nada, então... E eu não lembro exatamente a hora que eu saí de lá, mas isso também é detalhe, Zé. Às vezes a gente fica na folga, a gente perde apenas um pouco detalhe, a apenas referência de horário. Foram 2 F90. Mas então você tá com saudade do Bubu por quê? Do Bubu, do Birner, seu, Zé. Agora te dá parabéns, que eu vi depois nas redes sociais. Sabe quem me mandou mensagem? Sexta-feira. Tava ali, tava passando. Culpa sua também. Tava passando na TV do restaurante, naquela melhor versão, né? Sem som. Porque a Tava nossa de costa, minha mãe mandou mensagem. O Edu, agora? Que legal, tal. Pai, quase eu falei, que legal, porque não é você, né, mãe? Por isso que eu legal, trabalho muito com gestos. Porque você não é lá, não é você lá, mas tá muito bom. Obrigado. Eu senti saudade do Bubu, porque, por exemplo, eu sinto falta desse somebody love. Você passou pra ele e falou, Bubu, e o jogo ontem? O Billy falou isso, o Billy falou aquilo, o Billy falou... Pô, eu já tô com saudade de ouvir a opinião do Bubu. Entendeu? Eu não consegui ouvir a opinião. Ele, na verdade, está muito grato. Tela dividida. Ele adora. Aí você tava com Se tem uma pessoa que adora ser celebrada em aniversário, é o Pedro Ivo. Quando chega o aniversário, ele fica tenso, sabe? Assim, tipo, ele precisa que lembrem. E quem lembrou dele, do aniversário dele semana passada aqui, fui eu. Convoquei os fãs de esporte para dar parabéns. Tá vendo, Pedro? Como aí você ele foi deve no bar, a me ele? agradeceu, me escreveu lá. Aí, ó. Pô, obrigado, Bubu. Se não é você para lembrar do meu aniversário. Mas vamos falar de bola. Né? Não, mas eu preciso responder só um detalhezinho. Isso, por favor. Fui ao Rio de Janeiro. Estive ao Rio de Janeiro. Aí, como é que foi Foi lá no Machado cortar o cabelo? Cara, em todos os locais que eu ia perguntar, já viu o Bubu aqui? Água. O Bubu já passou aqui nunca. Ah, mas diz que vem muito aqui. Nem o cheiro. Mas nem de carro, nada. Então, assim, eu queria depois, Cara, com calma, eu acho que eu errei os lugares. uma réplica. Perguntava e nada. Nada. Eu confundo Você tem 30 segundos pra Eu saber. confundo as pessoas com os carros. Porque eu tenho o Floquinho e o Van Basten. tá. Tem gente que me vê preciso chegando isso. com o Van Basten, quer meu carro laranja. Olha lá, o Bubu, tá o carro laranja dele e tal. Ou quando eu vou com o meu cadete, com o Floquinho. Olha lá, aquele é o Bubu. Entendi. Você entendeu, muito né, assim, né? Então, essa confusão. Então, na próxima eu vou... Não, mas assim, é que, por exemplo, eu frequento muito a Zona Norte, Baixada. Ele não vai nesses lugares. Então ele fica... Ele não sai do túnel Rebouças. Entendeu? No túnel Rebouças, chega. quem vai me reconhecer no túnel? chega. Ele, o Rio de Janeiro acaba no túnel Rebouças. Você sabe a fotinha lá do restaurante lá de sexta-feira? Era onde? Zona Norte ou Zona Sul? O que você acha?
Zona Norte, Bubu. A Tijuca é o máximo que ele vai, Tijuca. vamos lá. Ok, mas vamos seguir o programa. Vamos falar de Aliás, futebol hoje? Vamos falar de futebol. Mande seu vídeo para o número que está aqui. Saudade o Zé vai também. ver. Hoje vim morrendo de saudade de ouvir ele falar do Ramos. Então você vai ver. Fiz uma vírgula de Ramos hoje. Você que está em casa, Eu mande falei a do sua Ramos, opinião. do Birner. Não, mas ele Há tá pouco mal. tempo. Já que Pô, no tocaram, outro jogo jogou há pouco tempo, brilhante. Ontem O Rames, pouco é, tempo. o Eu Rames. tava fora, Doze o minutos. Ontem último ele programa que eu jogou- fiz com o Birner, eu tentei treinar a mente dele, é impossível. Ele jogou porque o Ramos Aqui, não ó. botou Olha o espaço Rames, ali. olha o Rames. 12 com a acréscimo. Ele já 12 minutos. Ele entrou 12 minutos. Pressionou bem, né, Birner? Ele já Sem entrou, bola, ele. ele já entrou cansado. Teve uma bola Ele que entrou pra dar um frescor no time. o cara passa do lado dele verdade. e ele fica aqui, ó. Pô, ele Lá na tinha pelada acabado a de gente entrar, fala. acabado Deu muito de passe entrar. pro lado, Pô, ele passe ficou pra aqui, ó. Eu Mas ele- Ele ficou olhando assim, Mas ó. vai dar Não, certo. acompanhei aqui. Então, no Vai embora. Paulista ele entrou contra o Palmeiras muito bem. Ó, Mas vai muito dar bem. certo. Dessa vez ele tava dando passe pro lado, pra trás. Mas, ô Pedro, o empate ontem. Teve empate ontem. Teve um Ó, empate o ontem. número. E, aliás, mande o telefone para onde? 5511 96195 9108. Mandem mensagens para Pedro Ivo, que voltou, Bubu, Birner E avisa, para nosso querido- Zé, avisa que a gente usa o vídeo mesmo. Porque só o pessoal na rua não vai ficar, mas será que se eu mandar vai rolar mesmo? Manda, manda, Ainda mais sim. agora que nós Manda. resgatamos o celular que tava com o Resgatou Galindo, o que Galindo? casou. O Galindo casou, O levou Galindo o levou, celular. levou embora o celular Falaram que esse depois. casamento... Tá fazendo inteiro urbano. Nós vamos falar desse casamento Outra na cidade. sexta-feira ou na segunda, quando ele voltar. Tem vídeos, porque ele sacaneia todo mundo. com É, vídeo. mas vamos ter. Eu curti as fotos. Pedro bem Ivo, atenção. Ah. Este empate foi melhor para quem? Melhor pra quem assistiu. Não foi melhor pra ninguém, foi bom pros dois. Não acho que foi ruim pra ninguém. Porque quando a gente para analisar, a maneira como o Palmeiras entra em campo no primeiro tempo repete um pouco o que é o jogo do Flamengo. Então, vamos aqui não perder. Segundo tempo a gente fica que dá. E tem aqueles 15, 20 minutos ali de pressão na volta do segundo tempo voltou bem o Palmeiras. Voltou bem. Aí naqueles 15, 20 minutos tentou, aí também tem o mérito de São Paulo, o Palmeiras não conseguiu, e depois parece que estava bom para todo mundo. Com 20, 25 minutos do segundo tempo ali, se pudesse acabar o jogo, não cansar ninguém. Mas o Beldia falou que não gostou do final do jogo, que achou que podia mais no final. Porque eu acho que ele sentiu que poderia mais e o time dentro de campo. Isso do lado do Palmeiras, que entrou para aquilo ali. O Palmeiras do Campeonato Paulista, naquele famoso jogo que, nossa, o Andy está fazendo secretário de lateral. Não, o Abel entrou para não perder. O resultado para ele não perder estava bom. E aí você olha para o outro lado, a outra perspectiva do São Paulo. É claro que o torcedor São Paulino quer ganhar clássico, mas é o segundo jogo do Zubeldia. Ele não deu. Contra um Ele time teve que uma tem um boa treinador atuação. que tá Ele teve 3 uma boa anos, atuação de estreia. Ele não perdeu para o Palmeiras. Ele não está pressionado. A torcida não está xingando. Há uma expectativa que o trabalho possa evoluir, muito pelo que foi o sinal ali do primeiro jogo, que não é definitivo, mas é um sinal. Então não dá para falar que foi ruim para ninguém, Edu. Foi aquela coisa ali 0x0, bom para todo mundo, jogo de compadre, acabou, instala a cerveja, vai todo mundo para casa feliz. Não é aquele 0x0 truncado, jogo amarrado, pancada, um time queria jogar, o outro não deixou, antijogo. Não foi isso para mim. Eu tinha até uma sensação um pouco mais assim do jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz do que ontem. Então ontem, para mim, se não foi melhor para ninguém, não foi ruim para ninguém. Não deu soninho Ninguém ontem, saiu, não. Ontem ninguém não deu saiu sono. triste. Ninguém mas saiu eu Teve até triste. abraço, Belmonte. Nós eu vamos acho- falar disso. Isso aí. Mas eu acho, falar. mas eu acho que não deu sono muito pela expectativa que Você que acha, era Zé? criada. Porque o jogo em si mesmo. Mas achei o jogo bem pegado, Zé. Não, mas eu falo assim. Você não achou mais Não foi intenso muito o bom. Flamengo e Eu Palmeiras, achava. Zé? Não, eu acho que foi mais intenso. mais Pela intenso. rivalidade, por aquilo que vem. Mas assim, se olhando assim a qualidade dos jogadores, né, dos times, pô, Podiam mais, São né? Paulo veio de uma vitória fantástica, porque é uma vitória difícil que aconteceu. Aí você fala, vai jogar um pouquinho mais, beleza. Aí o Palmeiras entra para anular o São Paulo. Aí o São Paulo, acho que o São Paulo melhorou muito quando entra o Ferreirinha, porque muda o ritmo, muda a forma de jogar e você tem uma velocidade que antes não tinha. Né? Eu acho que perdeu muito. Então, sabe quando Podia você espera, um pouquinho você espera mais, né? um pouco mais tecnicamente dos jogos? Porque brigado vai ser. O time do Palmeiras, é como a gente sempre fala, né? Quando joga mal, ganha, mas joga mal, como que é o jogar mal do Palmeiras? É não criar tantas oportunidades e pressionar o adversário o tempo todo, deve ser incomodar muito o ruim tempo enfrentar todo. Palmeiras em qualquer Né? circunstância. Eu acho Esse que é o Billy que lado fala. ruim. Quando o Palmeiras joga mal, é difícil jogar contra ele. É isso. Quando o Palmeiras joga bem, é Sim. duas vezes difícil. Isso eu acho que faltou Só podia um pouquinho mais. esse lado mais técnico. Eu acho que essas duas equipes têm bons jogadores. Mas eu acho pra que a gente isso. pode falar Mas em algum momento, depois de tudo que foi falado até aqui, todo mundo já deu um panorama inicial, tem um outro recorte, como diz o Zé e gosta, né? Não, Tem mas outro faz- recorte de faz- agora que avaliação você voltou, que é sobre a muito criação do forte. Palmeiras. E nós vamos falar disso agora. Fala, por Você- favor, se não te preocupa um gol apenas no Não me campeonato. preocupa, porque diria Rodrigo Bueno, não é que me preocupa, Bubu? Os boletos. Boleto quando chega e quando vence, isso me preocupa. Mas eu acho que Eles têm vencido quando bastante. você olha o jogo do Palmeiras, compara com o que já foi. O Palmeiras não é o que já foi e acho que o melhor momento dele na temporada ainda vai chegar.
talvez muito por expectativa de quem vai entrar no time, de como o time vai responder sem o Endrick. Agora, acho que a gente pode debater a criação do Palmeiras. Tem uma questão ali, qual é o melhor lance do Palmeiras ontem? Que a gente citou roubada de bola, né? Uma pressão, não é exatamente uma criação. Então, nesse estágio de trabalho do Abel, que já teve altos e baixos, mas é um trabalho sólido, um trabalho que dificulta o time vencer, mas nesse momento de trabalho do Abel, com a bola, se tiver que criar alguma coisa, eu acho que tem muito a ver com a fase do Veiga, que não é exatamente um criador, mas precisa de um... E o Rômulo? O Rômulo foi o destaque no Campeonato Paulista. Eu vou dar uma informação, Paulista. Paulista. Pô, mas não tem chance. Mas você sabe que tem informação, Eduardo. Que é o seguinte, o Rômulo, ele veio, ele está aquém do que espera a comissão técnica em relação à intensidade física e de adaptação. Ele é o Rames do Palmeiras? Não chega a ser o Rames, porque na verdade ele nem teve oportunidade. Ele fez gol no São Paulo Morumbi nesse campeonato. Só que o que acontece? Ele veio, né, Zé, para fazer a adaptação agora, por isso que ele está fora. Por isso que eu falei na abertura, uma das coisas que eu falei, até jogar aqui para vocês, não sei. Por exemplo, o Abel já falou, não, é culpa minha, porque o Veiga está jogando mal, eu estou utilizando e tal. Eu não sei se, por exemplo, com a estrutura que tem o Palmeiras, com esses dois volantes de marcação, com a estrutura defensiva e tal, em arriscar um pouquinho mais. O Abel poderia arriscar, por exemplo, ao invés de colocar o Estevão aberto e fazer a função também de ajudar na marcação e tal, deixar o Estevão na função do Veiga. Aí você muda a preocupação, porque são características diferentes. O Estevão é aquele cara que pega a bola e parte para cima do volante. O Veiga é aquele jogador que pega e distribui o jogo, joga para a lateral e vai para a finalização. Quando o Palmeiras não tem esse último passe do Veiga para aproveitar esse tipo de situação, fica complicado. Aí você tem o Richard Rios e o Aníbal. São dois jogadores que são bons jogadores e fazem a mesma coisa, né? Roubam a bola e jogam, mas são características diferentes. O Richard é o que mais, vamos dizer assim, mais se aproxima da área. Diferentemente, por exemplo, quando você tem Aníbal, Zé Rafael e Veiga. Por quê? Porque o Zé Rafael consegue carregar a bola. Nesse momento, no meio-campo do Palmeiras, você tem 3 jogadores mais ou menos com as mesmas características de armação de jogadas. Né? Então você tem um jogador que pega a bola e toca, devolve, eu toco para o Pedro, Pedro devolve, eu toco para cá. Aí quando você tem o Veiga, que ele está um pouquinho mais fresco, vamos dizer assim, ele consegue fazer um lançamento, ele consegue fazer uma assistência, um passe um pouco mais para velocidade ou para infiltração, ou fazer essa bola chegar com um pouco mais de velocidade no Flaco ou no Endrick ali na frente. Então, eu não sei. Ele precisa desse espaço, já. Eu sei, mas, ou o espaço sim, que ele encontra alguém passando, ou o espaço assim, que ele mesmo se apresente. Então, mas se você tem, por exemplo, o Flaco Lopes, que normalmente é o cara que leva e prende 2 zagueiros. Né? Porque você tem um que marca, normalmente é assim, um marca, o outro sobra, meio que fica de olho, pega ali, a hora que vai eu pego e tal. Então você tem 2 zagueiros. Quando você tem 2 volantes, normalmente você tem um meia que vem para fazer essa marcação e sobra um volante, aí você vem e aí sobra o volante do lado contrário, né? É mais ou menos isso. Dependendo das situações e dependendo do sistema de jogo. Quando você muda a característica, você é obrigado também, o teu adversário é obrigado a mudar a característica. Mas tentar se adaptar. Por exemplo, se você, como eu falei, um pouco da amostragem, pode ser que não, mas não sei se isso é possível ser feito no treino. Pegar o Estevão, o próprio Luiz Guilherme, que fez o gol contra o Barcelona, vem cá, Luiz, joga aqui na posição do Veiga. Só que eu quero que você, com mais mobilidade, quando você pegar na bola, tenta 1-2. Tenta partir para cima do teu adversário. Porque o que acontece? Quando um cara do meio campo pega essa bola e parte para cima, você já tem o volante já fica assim. Porque hoje, presta atenção, os volantes, quando eles não fazem a marcação lá em cima, pressão e tal, eles se posicionam atrás da linha da bola e ficam esperando. Por quê? Porque os meias hoje eles pegam a bola e distribuem o jogo. Dificilmente você pega um meia que pega essa bola e parte para cima do adversário quando tem a situação de 1 contra 1 dentro das entrelinhas. O único cara que faz isso um pouco no futebol brasileiro, quando ele chegou, ele impactou o futebol brasileiro, que foi o Lucas Moura. Você lembra o gol que ele fez contra o Flamengo? Lá no Maracanã? Tinha a defesa montada com 4, 3 jogadores, ele pega a bola, dá o corner aqui, sai e finaliza. Então, aí já condicionou toda uma marcação. Quando você tem o Lucas por dentro, você condiciona toda uma marcação de posicionamento. Porque ele pega essa bola, drible curto, velocidade, ele salta as linhas. E o que acontece quando você salta as linhas? Você sai de frente e você pega essa situação. Eu não sei, como eu falei, pela pequena amostragem que eu vi do Estevão, uma tentativa, né? E do Luiz,
talvez uma tentativa. Por quê? Porque eu acho que o Abel já tem que começar a criar situações para a saída do Hendrick. Ele vai fazer isso em junho, acho que ele vai fazer isso com o Botafogo. Entendeu? Você Na acha? Copa do Brasil. Eu acho que ele não fez isso em outros jogos, porque era um jogo no Equador com o Del Valle e um clássico mais no Morumbi. difícil, mas assim, mas eu acho que, porque daqui a pouco a gente não vai ter... Usar mais o Luiz Guilherme, por exemplo. Mas não vai ter 10 mais jogos do Hendrick. Não, daqui a pouco Até não tem hoje, mais o junho. Até Hendrick. porque se o Birner parar para isso que o Birner fala, tá alinhado exatamente quando o Abel explica porque ele não tira o Veiga. Por que o Abel diz que não tira o Veiga? Porque ele diz que não pode colocar 2, 3, 4 jovens no jogo contra o Independente da Vale Studio. Ou num, ele demora a fazer essa troca, ele é resistente a essa coisa de lançar todo mundo, dá espaço, coloca no segundo tempo, a molecada resolve lá na altitude, tudo bem. Mas ele diz que dependendo do jogo ele não lançaria a mão por conta disso, então o Veiga não sairia. Então eu acho que faz sentido também essa questão da ida da Copa do Brasil. Tem muito a ver com isso. Que em tese é um jogo que ele poderia começar a lançar mão um pouco mais da molecada para tentar essa alternativa. Mas ontem, por exemplo, ele entrou, eu acho que ele poderia ter entrado com essa formação. Mas Porque- dentro do discurso dele contra o São Paulo no Morumbi, eu acho que ele não sim, faz mas- isso. Zé, então- Zé, Hendrick, Estevão Não, e Luiz mas Guilherme, aí- por dentro, 3 sim, meninos. mas Você aí o traz que o Flávio exatamente- também é um jogador. Exato. Sim, mas aí Não o que, é que você... exatamente Mas, a então, mesma- mas aí o que Ele você ganhou do faz? River, o grande jogo dele fora, com 3 meninos. mas Eram sem os 3 torcida. porquinhos no meio Sim, campo. mas o que você... absolutamente Mas assim, diferente. Birner, quem entrou no segundo tempo? O Mike entrou no segundo tempo. Sim. O Marcos Rocha faz o zagueiro. Nós estamos acostumados a ver esse tipo de situação. O Marcos Rocha fazendo um terceiro zagueiro e você coloca o Mike ali para fazer um ala. Então, você poderia colocar o Mike para fazer aquela função ali. Tem um outro jogador Jogar um experiente, pouquinho o menino pra famoso, frente. que já salvou muito o Palmeiras, Entendeu? que tá mal, que entrou no segundo tempo, que é o Rony. Assim, mais uma razão. Breno já era. O Rony eu acho que também já tá com os dias contados no Palmeiras. Mas você sabe que Entendeu? Mas assim, eu vejo... Pode falar, Butch. Não, então assim, eu acho que passou da hora dos meninos no Palmeiras. A melhor base do Brasil. O que eu falei lá atrás do Hendrick, e depois acho que se mostrou comprovado na eliminação pro Boca, poderia e deveria ir no Brasileiro também. O Hendrick deveria ter sido Mas você não aproveitado acha que eles antes. estão sendo bem utilizados? Eu já acho que já estão sendo Então, utilizados. eu também. acho que eu acho assim, que não. eles entraram numa fogueira, entre aspas, que era um 0-2 no Equador ali e tal, e responderam muito bem. Então, eu acho que assim, tá pedindo passagem. Não é o campo fala? Como é que é? É que eu... E tem o jogo no contra o caso- Mas Boca você também. já tá falando de No caso- adaptação. Então, ali, assim, né? o caso Rony, do- por exemplo, assim, não é mais solução Palmeiras. Então, mas no caso do acho que Rony, voltará a ser. no caso do Rony, eu vejo muito mais por uma questão de sistema tático do que propriamente por característica dele, por qualidade dele. Por quê? Todos os jogadores do Palmeiras, se você observar, eles cobrem funções. Eles fazem aquilo que o treinador pede. Qual foi o grande momento do Rony? Quando o Palmeiras chamava a equipe adversária e você colocava o Rony no 1 contra os zagueiros. E às vezes na Espaço- pressão de saída de bola, Não, você não, passa ou- o feita também. Espaço para ele fazer Ou o isso. Rony com espaço para correr atrás do Sim, zagueiro. para correr atrás do zagueiro. E muito, o Palmeiras trabalhava muito... Atrás do zagueiro, no caso. Você lembra o gol contra o Flamengo na Libertadores? O Palmeiras tem muito essa movimentação com o Rony. Tem um lateral aqui, o zagueiro aqui, o que o Rony faz? O Rony vem aqui, ó, por trás Mas, e você tem essa bola aqui, ó. Pode lembrar, você vai lembrar que o Rony fazia muito essa movimentação e ele fez muitos gols assim. Muitos gols assim. Agora o que acontece? Eu já sei como o Rony faz. Então eu tiro o espaço dele. Como? Eu recuo, não deixo o espaço na frente, para trás dos zagueiros para ele correr, porque o Rony é velocidade. Né? Quantas vezes o Palmeiras chegou na linha de fundo e cruzou para ele poder se antecipar como ele fazia antes? Nenhuma. Inclusive, Nenhuma. ele tá brigando lá com um Nenhuma. Ele um briga, zagueiro ele pra luta e tentar, tal. Agora, só põe o isso. Rony, talvez, põe o Rony para jogar pelos lados e põe o Hendrick lá na frente. Deixa o Hendrick solto. Põe o Rony Hendrick pelo eu já lado. tô vendo fora, porque o Hendrick vai pra Copa América. 10 jogos Hoje é o só último com dia de abril. 10 Né? jogos Temos só. maio, já junho. outro mês Por já é a exemplo, Copa nós América. estamos O falando Hendrick aqui- não volta pro Palmeiras, vai pra Sim. Copa América e não volta. Nós não estamos falando aqui sobre a questão de jogar os meninos, né? Tantos meninos e tal. Você poderia entrar com o Rony aberto pelo lado direito, tira o Veiga para descansar, deixa ele no banco. Se você perceber que está uma situação complicada, que o Estevão no primeiro tempo não consegue fazer essa função de tentar sair, saltar as linhas ou criar jogadas individuais por dentro, você tira, vem cá, sai Estevão, vem cá, ô Veiga, agora você entra. Mas você tem um jogador experiente que pode jogar ali, você pode inverter. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre São Paulo e Palmeiras. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.